vocês, sou o professor Marcos Paulo e hoje darei continuidade aos nossos vídeos sobre a sociologia. Num primeiro momento, eu estou fazendo realmente uma revisão de conteúdo, trazendo um cara hoje muito bacana para quem espera aí o final do ano as provas do Enem. Vou trazer para vocês o positivismo de Auguste Comte, ou Comte. Vou falar um pouquinho dele, vou falar um pouquinho das ideias dele. Então tenham em mãos aí um caderno, um lápis, uma borracha e vamos para os slides. Em primeiro lugar, conceituar o positivismo, as suas principais características e também a relação que tem com o Brasil. Então vamos lá, galerinha. Bom, nossos slides, então a ideia hoje realmente é trazer o que é o positivismo para vocês, não é isso? Deixa eu voltar aqui, estou bem rapidinho, né? Então, essa ideia que é muito bacana, inclusive o positivismo tem muita influência na minha vida, tá? Talvez na vida de muitas pessoas, principalmente que tem um valor no positivismo que é muito marcante, que é o valor da ordem e da disciplina. Coisa que militar gosta, né? E acho que o brasileiro precisava muito desse valor de disciplina e ordem. Muito bacana, tá bom? Então vamos lá, né? Então, nos slides anteriores eu tinha dito que a sociologia como ciência, né? Porque ela tem metodologia, ela tem um caminho metodológico, ou seja, para criar o conhecimento. Então, sociologia é uma ciência que compreende a sociedade, ela tenta entendê-la, né? Só que você não pode esquecer que ela vai surgir dentro daquele contexto de Revolução Francesa e Revolução Industrial, porque causaram movimentos, situações e consequências sociais que alguns intelectuais começaram a se preocupar de criar uma ciência que venha a compreender aquele caos que estava acontecendo, ok? Só que o Auguste Comte, ele vai mais adiante. Ele está super preocupado em criar uma ciência, mas também que ela venha resolver todo aquele caos, tá? Enfim, e vai desenvolver as suas ideias, né, através dessa análise e vão ter propostas. Então aí, ó, o slide aí, ó, diante de tantas mudanças que mais tornaram a vida das cidades mais complexa, principalmente a questão da Revolução Industrial, né, trazendo uma vida urbana muito dinâmica, com a tecnologia, né, surgindo, mas, entretanto, essa tecnologia não está resolvendo a vida das pessoas, porque muitas pessoas estão vivendo numa miséria profunda. E num cenário de caos, você tem também muitas disputas, muita luta de classes. Enfim, eu diria que a Europa está convulsionando. A Revolução Francesa, ela vai trazer a noção de cidadania. Olha, você não é mais súdito, você é um cidadão, vai lutar, você tem direito de... Você é um ser humano, você é um ser racional. Então, lute por você, lute pelo grupo, lute... Então, a partir do século XIX, né, que eu diria o século XIX é o herdeiro desses movimentos que acontecem no século XVIII, duas grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ocorrem no século XVIII. Então, Auguste Comte também é um intelectual, tá vendo aí? Ó, ele é um francês, daí, na verdade, se fala Auguste Comte, é com M mesmo, tá bom? E ele é considerado o primeiro filósofo, né, da ciência, no sentido moderno do termo. E, na verdade, o termo sociologia não é nem bem ele que vai criar. Quem vai criar esse termo é o Émile Durkheim, ou Durkheim. É um pensador que eu vou trazer logo após o Auguste Comte, tá bom? E o Auguste Comte, ele vai desenvolver, na verdade, a ciência positiva que vai gerar o nome positivismo, tá bom? E aí que eu vou tentar ajudá-los aí. Então, ele vai escrever esse livro aí, a Filosofia Positiva, muito bacana esse livro, eu já li, é super interessante, não é fácil, tá bom? Mas existem vários livros sobre esse livro aí, de uma forma mais resumida, fácil de ler, e talvez depois dessa aula aqui, quem sabe, você fique um pouco mais interessado
e vai buscar aprofundar o seu conhecimento, não é verdade? Então, vamos que vamos, tá bem? Então, aqui o que eu quero realmente é definir o que é positivismo, tá bom? Vou falar um pouquinho do contexto de formação. E esse tema aí eu já explorei demais naquela aula sobre sociologia, né? Falei das transformações que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial trazem para a sociedade, né? Vou caracterizar o pensamento positivista e depois, no final, vou fazer uma ligação com o Brasil, né? Qual é a relação do positivismo com o Brasil? Até porque algumas pessoas trarão essas ideias para aqui para dentro e vai influenciar muito a elite brasileira e setores do exército, principalmente no período de transição da monarquia para a república. Lembra da Primeira República? Você já deve ter estudado Claudinha, a professora Cláudia de História, e eu tenho várias aulas sobre república, a Primeira República. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês, é só pedir para mim, tá bom? Tem muita aula sobre nazismo, tem aula sobre Primeira República, tenho sobre mercantilismo, absolutismo, Idade Média, Império Romano. Modestamente, eu gosto do Império Romano, hein? Então, eu já trago aí a nossa bandeira brasileira, tá bom? Por que, professor, a bandeira brasileira? Simples, porque tá vendo o que está escrito aqui? Ordem e progresso, tá vendo aqui? Ordem e progresso. Esse ordem e progresso é um lema positivista. Por quê? O positivismo tem alguns princípios e 2 deles estão contidos aí na bandeira. Então, se você vê alguma questão na prova, né, que se farão aí no Enem, e qual é a inspiração do lema ordem e progresso? Está aí uma boa definição. A inspiração é o positivismo de Augusto Comte. O que nós temos agora é identificar os caras que vão trazer esses ideais do Augusto Comte para cá, para o Brasil. Eu falo Augusto Comte, mas o correto é falar Auguste Comte, tá bom? Bom, lembrando que cada estrela dessa aqui representa, né, o céu estrelado do dia 15 de novembro de 1889, é a nossa data da nossa proclamação da República. Cada estrela dessa representa um estado e muitas pessoas acreditam que essa estrela aqui significa o Distrito Federal, que é um ledo engano. Aliás, eu vi um camarada perder uma viagem naqueles programas do Hulk, porque ele disse que essa estrela aqui significa o Distrito Federal. Bom, se você acredita que é o Distrito Federal, não é. É o Pará, tá bom? É o estado do Pará. Seria, na época, um grande estado, mas perto do setentrional, da parte norte do Brasil, o grandioso Pará acabou sendo homenageado aí com essa estrela solitária, tá bom? Bom, no final da aula, eu tenho aí um gráfico dessa bandeira mostrando qual estado representa cada estrelinha aí. Muito legal, eu sei vocês saberem, tá bom? Então é o Pará, hein? Aluno meu não pode errar isso. Bom, o positivismo é uma corrente de pensamento filosófico, né? Sociológico, político, porque vai influenciar a política, que surge na França no século XIX. Bem, a principal ideia do positivismo era de que o conhecimento científico devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. Bom, aí que está a grande tacada do positivismo. Eu queria que vocês anotassem a principal característica do positivismo, que é a crença inabalável pela ciência, ou seja, qualquer tipo de conhecimento só é válido se ele for conhecimento científico, através de metodologias, enfim, não pode esquecer disso. Não existe achismo, não existe religiosidade, não existe filosofia. Para o positivismo, o único conhecimento válido, tido como verdadeiro, é o conhecimento produzido pela ciência. Portanto, uma das características do positivismo é a crença inabalável na ciência, tá? Que vai trazer o progresso científico, né? Esse progresso científico vai trazer o progresso para as sociedades seriam elevadas a um grande patamar de conhecimento e elas resolveriam todo o caos.
Então, lembrando a vocês que o positivismo, eles estão vendo o positivismo como algo também que salva a sociedade. Muito bacana isso, tá? Eles são bem românticos nesse sentido aí, tá? O positivismo, ó, aí eu já falei, né? Só é uma corrente teórica inspirada no ideal do progresso contínuo da humanidade. O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir constantemente. E o que vai fazer esse movimento é a ciência, tá? É o conhecimento científico trazendo progresso, tá bom? Olha aí, ó, o progresso é uma constatação histórica, deve ser sempre reforçado, de acordo com Augusto Comte, criador do positivismo, chamou isso de ciências positivas. Lembrando a vocês que ele não criou o nome de sociologia. O nome sociologia vai vir mais tarde, embora ele seja considerado o pai da sociologia. Tá bom? O contexto, eu nem vou ficar muito preso nesse slide, depois vocês podem dar uma lida aí, não é verdade? Disse a vocês que o surgimento de grandes centros urbanos, provocado principalmente pela Revolução Industrial e as mazelas, as desigualdades econômicas, as desigualdades sociais, tudo isso cria um embaraço nas cidades que não estavam preparadas para receber tantas pessoas, ok? E ali vão surgir movimentos, vão existir muitas brigas, muitas reivindicações, greves, disputas, enfim. Nesse período aí, olha só que legal, a fome e a desigualdade social alastraram-se pelos centros urbanos, ao mesmo tempo que os antigos paradigmas medievais, o antigo regime, eram progressivamente superados. Então, o século XVIII, ele vai... Anota isso aí que é legal pra caramba, é o triunfo do capitalismo, ok? O capitalismo surge lá no século XVI, naquela transição do feudalismo para o capitalismo. Se vocês quiserem uma aula sobre isso, eu já tenho gravado. É só pedir, Marcão, manda, que eu te mando para o teu e-mail, tá bom? Aí você assiste, se prepara para as provas. Mas naquele momento que você tem a transição do feudalismo para o capitalismo, você tem a primeira fase do capitalismo, conhecido como capitalismo comercial ou mercantilista, ok? E no século XVIII, esse capitalismo vai ganhar uma nova fase, o capitalismo industrial, ok? E o surgimento da classe operária, não pode esquecer desse fato muito importante ligado à Revolução Industrial. Bom, e o contexto? Já falamos, o contexto é o caos criado pela explosão demográfica, pelas desigualdades sociais, pelas lutas de classes, né? Milhares de desempregados, pessoas passando fome, morrendo de doenças, epidemias também são bem constantes nesse período, além dos trabalhadores fabris não terem direitos garantidos, o que era expresso por jornadas de trabalho desumanas e baixa remuneração. Tudo isso leva ao caos, né? Leva muita briga, muita dificuldade. E aqui algumas imagens da industrialização na Inglaterra, né? Você vê aí crianças, tá vendo? Olha aí, ó. Provavelmente isso aqui é alguma ação de ajuda, né? As pessoas estão ali comendo, tá bom? Crianças da máquina, só que tristeza. Muito triste isso aí, né? Isso aqui são os famosos bairros operários, tá vendo? Não sei se vocês já estudaram sobre os bairros operários franceses, por exemplo. Uma das características era a questão da higiene, muitas mortes, muitas pessoas passando fome, passando necessidade, e bairros extremamente sujos, ok? Olha essa foto aqui, que muito triste essa foto aí, né, gente? São trabalhadores, né, crianças. Muito triste isso aí, né? O capitalismo inglês. Muito triste, tá bom? Então, da mesma forma que o capitalismo inglês, né, com a Revolução Industrial, ela trouxe o progresso técnico, mas ela vai intensificar a exploração do homem pelo homem. E o grande resultado é uma miséria profunda e continuada até os tempos atuais, fora a agressão ao meio ambiente. Então, tudo isso é a base do pensamento do positivismo, ou seja, o Augusto Comte está analisando esses efeitos da sociedade e vai tentar criar uma ciência que não só vai compreender, mas também melhorar a sociedade, salvar a sociedade. É muito bacana isso do positivismo.
Essa é a famosa primavera dos povos, né? Momentos aí de grandes revoluções lá na França, o socialismo também, o socialismo surge com muita força, tentando resolver essas mazelas, as desigualdades sociais. Também muito bacana esses movimentos aí, também movimentos em prol da liberdade, do liberalismo, tá bom? Então vamos lá para as características, a caracterização, olha, ó, né? O filósofo acreditava que a sociologia deveria se basear nas ciências da natureza, vou falar disso, tá bom? Sobretudo na biologia e na física, porque nesse período aí, galera, essas duas ciências, elas são extremamente respeitadas. Então, o que o Augusto Comte pensa? Olha, eu vou criar uma ciência que vai ter a mesma relação metodológica que a biologia e a física utilizam, ok? Lembrando que a biologia no século XIX vai trazer a ideia do Darwin, né? A seleção natural, a origem das espécies. A gente está falando de século XIX, as leis de Newton, né? Então, uma das preocupações dessas ciências é explorar, a encontrar as leis. Tudo na natureza pode ser decodificado. Basta o homem encontrar as leis que fazem funcionar. Não é à toa, gente, principalmente medicina, as pessoas ficam muito chateadas com os médicos, né? Mas esse médico é um cara frio, ele nem falou comigo. O médico mesmo, o médico cientista, quando ele olha para um corpo, ele não está olhando muito mais a pessoa, não. Vocês sabem que quando uma pessoa se forma lá em medicina, eles mexem nos cadáveres, né? Então, o olhar que o médico tem quando ele olha um corpo, aquilo é um organismo em que eu preciso encontrar essa doença, eu vou fazer esse organismo funcionar e mantê-lo vivo. Entendeu o negócio? Então, existe aí uma distância muito grande entre o cientista e o objeto de estudo, ok? Na verdade, nas ciências humanas, a coisa é inversa. Quando você observa o seu objeto de estudo nas ciências humanas, a tendência dos cientistas sociais é se envolver com o seu objeto. Já nas ciências naturais, não. O que vai existir é uma distância entre o observador e o seu objeto. Através dessa observação, eu vou conseguir detalhar, esse objeto vai me informar através das observações que eu faço. E os cálculos matemáticos irão decodificar as leis naturais. Então, isso é muito claro para a ciência da natureza no século XIX. E as ciências humanas, nesse período aí, tiveram muita dificuldade em adaptar-se e também serem reconhecidas como ciências, ok? E o Augusto Comte vai criar uma metodologia muito parecida com a física e a biologia, tá? O Durkheim vai para o mesmo caminho, eles vão procurar encontrar leis que fazem funcionar a sociedade. Olha, da mesma forma que um físico encontra leis, a biologia encontra leis, o sociólogo vai encontrar também leis que expliquem o funcionamento da sociedade. Tá bom? Então, olha que bacana. Ó, o sociólogo deveria fazer um trabalho análogo, ou seja, de analisar na sociedade, descobrir e decodificar as leis sociais. O sociólogo, para Augusto Comte, deveria ser um cientista observador, apoiando-se no conteúdo de sua análise e nos fatos. Ok? Que bacana? E ele vai, então, encontrar essas três leis aí, as leis dos três estágios, mas toma cuidado porque aparece a palavra três estados. Eu, particularmente, prefiro a palavra três estados, até usei isso no próximo slide, tá bom? Mas estágio também vale. Então, o Augusto Comte, o que ele vai pensar? Olha, analisando a sociedade, assim que ele pensa, nós percebemos que as sociedades passaram por três estados. Três estados. O teológico, o metafísico e o positivo. Seria a última fase. Muito bacana isso aí dele. Tá bom? Vamos lá. O estágio em que a humanidade encontrava-se era de maior evolução, segundo a lei dos três estados do Comte, que estabelece três classificações distintas. O estado teológico,
primeiro e menos desenvolvido, seria aquela fase que as pessoas estão preocupadas com deuses, tudo se explica através de deuses, então ele diz que isso é um estágio teológico. Depois é o estado metafísico, algo intermediário da física, do mundo das ideias, e o estado positivo, que para ele era o melhor, que é o da ciência, onde a ciência trarão respostas para a humanidade e vai consertar a humanidade. O estado positivo ocorreu, segundo Comte, a partir do momento que a humanidade passou a priorizar a ciência como fonte do saber confiável. Então, para o Comte, o estágio pleno da humanidade seriam esses. Então, cabia às sociedades tentar sempre fazer que a determinada sociedade ela passasse de um estágio para o outro, para que ela possa, né, ser mais confiável através da prioridade que se dá à ciência, tá bom? Então aqui, ó, já usei a palavra três estados para vocês, os três estados ou estágios do pensamento positivista, olha só, estado teológico, estado metafísico e estado positivo, tá bom? Depois você dá uma copiada no seu caderno. É um momento místico, quando o ser humano acreditava em deuses, seres mitológicos, acreditava em esses seres sobrenaturais, toda a responsabilidade pela criação e manutenção do mundo. Então, ele dizia que quando a sociedade pensa desse jeito, ela está no estágio teológico. O estado metafísico seria um pouquinho melhor do que o teológico, período iniciado com o surgimento da filosofia, que as explicações mitológicas não eram mais aceitas, dando lugar à necessidade de uma argumentação mais lógica e racional, entretanto extremamente idealista, e as ideias você não toca, não é isso? Você não... E a ciência seria algo mais concreto, por isso que ele não dá tanto valor ao estado metafísico. Agora, o estado positivo seria aquilo que o Comte analisa para a sociedade, o que ele busca para a sociedade. Segundo o Comte, esse era o estágio inaugural em sua época, quando o ser humano passa a buscar fundamentação de suas teorias na observação e no trabalho empírico com a natureza, procurando leis, por exemplo, né? Fortalecendo as ciências e fortalecendo também a busca por explicações sobre a natureza na própria natureza. Ou seja, se eu observar a natureza de qualquer coisa, eu próprio encontrarei a resposta. Basta ter um olhar de observação e um trabalho metodológico. A ciência seria encarregada de operar essa busca, levando adiante a marcha para o progresso. Viu aí a ideia de progresso? Reparou agora o lema da nossa bandeira? Auguste Comte apresentou uma proposta de saída para as crises vividas. Então, reparem, galera, que o Comte acredita que essa ciência social que ele está criando, ela vai elaborar os caminhos para que a humanidade saia do caos. Como? Vamos adiante, vamos adiante. É muito legal essa ideologia, tá vendo? Bom, a criação da sociologia para entender a sociedade e uma teoria que explicava o progresso científico e determinava o modo de agir das pessoas. O filósofo e fundador do positivismo estabeleceu uma linha tênue entre o desenvolvimento moral e científico, isso é muito legal também, da sociedade, criando uma hierarquia do que ele chamou de grandes ciências. O pensador enxergou a biologia e sociologia como dois grandes pilares do progresso científico da humanidade. Muito legal. Então, repare aqui que eu coloco aqui no topo, modificar a sociedade. Então, ele acredita que essa ciência ela vai modificar a sociedade, né? Ou seja, os preceitos morais, os preceitos do progresso levariam a humanidade para o último estágio, o estágio positivo. O avanço científico deveria fixar-se junto ao avanço moral para o progresso da humanidade, o que somente seria alcançado por meio da ordem e da disciplina. Em meio a isso, e para explicar as necessidades do positivismo, o filósofo formulou a lei dos três estados, uma teoria que classificava três grandes momentos do desenvolvimento da humanidade, sendo que o estágio superior é o positivismo. Não se esqueça, tá? Aqui é um esqueminha para você... aqui é uma caracterização geral, né? Eu acho que depois, se você perceber essa aula, você vai entender o que o camarada escreveu aqui, né? Então, o que é o positivismo? É um método geral, né, que consiste na observação dos fenômenos. Isso é extremamente científico, né? Opondo-se ao racionalismo e ao idealismo, por meio da promoção, ele se opõe à filosofia, tá legal?
por meio da promoção do primado da experiência sensível, única capaz de produzir, a partir de dados concretos, positivos, a verdadeira ciência na concepção positivista, sem qualquer atributo teológico ou metafísico, subordinando a imaginação à observação, tomando como base apenas o mundo físico ou material. Bom, galerinha, o mundo material que você toca é aquilo que os seus sentidos podem captar. Você vê, você ouve, você sente, não é assim? Você toca nas coisas e sente. Tá bom? Então, os 5 sentidos ampliados, eles fazem a leitura do mundo. Não é isso? Você, quando bebe alguma coisa, você sente. Você teve a experiência disso aí. Entendeu o negócio? Então, é essa ideia científica que ele propõe. Você vai enxergar o mundo através da sua observação, através dos seus sentidos. Quais são os sentidos? A visão, o tato, o paladar, o olfato, né? Ou com instrumentos criados pelo homem. E aí entra a tecnologia. Eu sempre gosto de usar nas aulas, por exemplo, o homem não nasceu para voar, mas ele criou um avião. O homem não enxerga lá um micróbio, mas ele com o microscópio ele consegue. Ele não enxerga, por exemplo, Saturno a olho nu, mas ele com o telescópio ele consegue ampliar a sua visão, entendeu? Você lê o mundo através dos sentidos e dos instrumentos criados pelos homens que vão ampliar a possibilidade desses sentidos. É muito interessante essa crença na ciência, e é verdade, né? É muito bacana isso aí. Ciências naturais e metodologia, mostrei para vocês, né? Eu falei aí, características gerais e fundamentais da natureza, assim como todas as leis e regras naturais que regem. Então, um cientista natural, ele vai observar esses fenômenos, né? Por exemplo, né? Eu tô aqui com a borracha, certo? Ela caiu, né? Por que caiu? Né? Newton vai contar uma lei, a lei da gravidade, ela vai puxar tudo. Então é assim que um cientista natural ele observa, ele vai procurar leis que expliquem esses fenômenos, ok? Os fenômenos são as coisas que acontecem, tá bom? Por exemplo, tem um raio, um trovão, um pensamento teológico vai dizer que foram os deuses que estão arrumando a casa lá em cima, né? Mas um cientista ele vai tentar procurar pela observação por que acontece o fenômeno raio e vai procurar explicar e comprovar isso aí, né? Do ponto de vista das ciências naturais, aspectos como o comportamento dos seres vivos são ignorados. Então, eles não estão interessados no comportamento, mas estão interessados como é que aquilo funciona, como é que o corpo funciona, né? Sendo observados e estudados exclusivamente os fatores de ordem naturalmente físicas, tá bom? Isso é muito legal, né, gente? Muito legal essa aula aí. As ciências naturais utilizam do método de experimentação para analisar os seus objetos, tudo, sendo que estes não podem ser criados a partir de intervenção dos seres humanos, né? Ou seja, essa análise, o próprio objeto de estudo vai te dar as respostas. É muito bacana. Então, eu coloquei para vocês o que é ciência, né? Porque eu falo tanto de ciência, mas o que é ciência? Ciência é um conhecimento produzido. A religiosidade é um conhecimento, a filosofia é um conhecimento, não é verdade? E a ciência também. De que maneira? Aí, é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre a natureza, produzido por uma comunidade mundial de pesquisadores, fazendo uso de métodos sistematizados e validados dentro dessa comunidade. Ou seja, não basta eu pesquisar algo, eu tenho que mostrar para a minha comunidade que aquilo que eu estou afirmando é válido. E eles que irão validar. Eu vou ter que mostrar para eles o procedimento, inclusive, eles farão a mesma coisa do que eu, a partir do método que eu ensino para eles. É muito legal a ciência, dentro dessa comunidade que dá ênfase à observação, à explicação, à predição de fenômenos reais do mundo por meio da exploração e experimentação. Dada a natureza dual da ciência como conhecimento objetivo e como construção humana,
A historiografia da ciência usa métodos históricos tanto da história intelectual como da história social. A história, por exemplo, é onde que ela vai encontrar a verdade? Da onde? Através das fontes históricas. Se você, eu não posso contar uma história que eu não tenho como comprovar. Eu vou criar a história, reinventar a história, através da observação que o historiador, que é um cientista social, ele faz do seu objeto de estudo, que são as fontes históricas. Depois bate um papo com a professora Cláudia, que ela vai te dar uma explicação bacana sobre fontes históricas, tá bom? Fontes históricas. A metodologia básica positivista é a observação dos fenômenos, dela se privilegia a observação, a imaginação dos fatos, desconsiderando completamente todo conhecimento que não possa ser comprovado cientificamente. Se não consegue comprovar, não é conhecimento, não é válido. Tá bom? Olha aí. Isso aí é muito bacana, né? Isso aí fica lá no Rio Grande do Sul. O Augusto Conte criou uma religião da humanidade. Depois dá uma pesquisada na religião da humanidade. Gente, eu simplesmente amo. E um dos lemas, né? Então, do ponto de vista científico, você tem esse valor, né, científico, metodológico. Mas o Conte também, ele procurava melhorar as pessoas através de um progresso moral. E como é que eu vou fazer esse progresso moral? Através da disciplina e da ordem. As pessoas precisam ter disciplina, respeito, amor, ok? Então, um dos princípios do positivismo é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, por finalidade. O amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Aqui estão os princípios do positivismo. Reparem, na nossa bandeira só colocaram ordem por base e progresso, né? Ordem e progresso. Mas o amor não colocaram. Eu acho isso errado. Eu achava que deveria colocar o amor na nossa bandeira, sabe? Eu gosto desse princípio do positivismo, muito legal, né? A bandeira deveria ser essa aí, né? Amor, ordem e progresso. Lembrando, essa estrelinha aqui, o que é o Pará, não pode esquecer, tá? Então, gente, tá aí, né? A crença inabalável na ciência é o principal fator do positivismo. Olha que bacana, né? O progresso social estaria intimamente ligado ao progresso intelectual científico, ou seja, se as pessoas tivessem uma educação científica, certamente não teria o caos que existe hoje, as pessoas existiria uma grande evolução do ser humano também. A ideia de uma escola laica, laico, o que é laico? Laico que não tem religião. Ela não se fundamenta em religião. É afastada dos assuntos religiosos, tá bom? É uma escola que vai produzir ciência. É uma escola que vai te ensinar ciência, tá bom? Universal e gratuita. Universal, porque é para todos, e gratuita. Olha só o pensamento positivo. Ele acredita que uma escola laica, universal e gratuita iria, baseada na ciência, ela levaria o progresso moral das pessoas. Muito legal, né? Que era um valor do iluminismo. O Augusto Conte tem influência do iluminismo, tá bom? A religião positiva, eu falei para vocês, né? Ele entendia que a humanidade precisava de relações de devoção, a devoção baseada na fé em Deus, nos deuses. No positivismo daria lugar para a fé na ciência. Eu diria que os santos do positivismo seriam os cientistas. Não, segundo, eles que trariam por exemplo, quando o cara descobriu lá a vacina, quando o cara descobriu o antibiótico, quando o cara cria alguma máquina que venha ajudar o progresso das pessoas, facilitar a vida das pessoas. Então, a nossa crença, o Conte dizia que todo mundo precisa de devoção, mas não os deuses. Vamos adorar a ciência. A ciência vai sim resolver a vida das pessoas. Bom, então a ciência seria a única depositária de confiança da humanidade, surgindo o cientificismo. Bom, gente, esse cientificismo, eu tenho certeza que a professora de biologia falou para vocês, o professor de física falou para vocês, a professora de história falou para vocês, tem geografia, tá? Então, o que seria o cientificismo? Né? Caracterizado pela aposta incondicional nas ciências como fonte total de conhecimento verdadeiro. Isso é muito legal, gente, muito maneiro mesmo. E como é que o positivismo chega ao Brasil, né?
ele chega através desse Benjamin Constant Botelho. Na verdade, o nome dele não é só Benjamin Constant, não. Benjamin Constant Botelho, anota aí, tá? E esse camarada é um professor militar, ele ensinava as pessoas. E também o Teixeira Mendes, tá bom? Miguel Lemos também trouxeram. Esses homens são os precursores do pensamento positivista no Brasil. E a ideia do positivismo vai espalhar na elite republicana, né, que queriam a república no Brasil, e também nos militares que adotaram o modelo republicano. Então, elite e militares, setor dos militares, começaram a apostar nesse ideal do positivismo. Quando eles proclamaram a república, então eles pediram, né, e foi até um pedido do Benjamin Constant, para colocar o lema do positivismo, ordem e progresso, parece já uma coisa, né? E o amor não coloca? É triste isso aí, né? E aqui, como eu prometi para vocês, olha, aqui é o Pará, veio São Paulo, cadê a estrela do São Paulo? Veio. Do Rio de Janeiro tá aqui, ó. Vendo? Então, do Rio de Janeiro já sei de cor. Agora, cadê São Paulo? Ó, São Paulo tá aqui, ó. Ó, aqui São Paulo, ó, tá vendo aqui? Aí você vê, se é da Bahia, se acha, se é do Mato Grosso, tá bom? Então, lembrando que aqui significa cada estado, cada estrela dessa. Essa maior aqui, o estado do Pará, que seria o estado que estava mais na parte norte do Brasil, eles usam a palavra setentrional, norte. Meridional é sul, setentrional, norte. Tá bom? Muito legal isso aqui, vocês saberem. O lema Ordem e Progresso foi extraído do pensamento positivista, tá bom? E, enfim, eu acho que essa aula foi muito legal para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Enfim, e valorizem, tá bom? Deixa eu voltar aqui na tela. Desculpa aí ser chato. Depois eu vou fazer uma aula sobre Emily Durkheim para vocês. Vou fazer uma de Maquiavel, Thomas Hobbes. Olha, galera, quem aproveitar vai se dar bem, hein? Um abraço, gente. Max Weber, Karl Marx. Karl Marx vai dar uma polêmica, né, galera? Mas é bom a gente aprender, pô. Também vou falar dos filósofos e pensadores liberais. Um abraço.